O mercado do milho continua embolsando lucros lá na Bolsa de Chicago, apostando todas as suas fichas na possibilidade de forte avanço no plantio nos Estados Unidos no decorrer dos próximos 7 dias, já que os mapas limparam e indicam uma semana de trégua. Se você fosse investidor, certamente faria o mesmo, afinal os preços subiram 21% em apenas 16 sessões, e não é sempre que uma oportunidade dessas aparece. Mas você que opera no mercado físico não tem duas chances. Se comprou, comprou. Se vendeu, vendeu. Já era. É preciso ficar antenado nos fundamentos dia após dia e tentar a todo custo antecipar o amanhã hoje. E isso requer sangue frio, folga financeira e coragem. Pois como não cansam aí de repetir os nossos especialistas, especulação não é para quem quer, é para quem pode. Portanto, vamos ao que interessa. Você tem decisões difíceis a tomar e se errar a mão, pode amargar pesados prejuízos. Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, vem alertando há dias para a possibilidade de forte escalada de alta para os preços do milho no decorrer do segundo semestre, tanto no mercado externo quanto aqui no Brasil. E isso é completamente o oposto do que muitos estão falando por aí. Portanto, conheça a fundo os motivos que balizam essa expectativa e faça a sua escolha, pois é isso que acreditamos ser verdadeiro nesse mercado do milho hoje. O primeiro ponto de destaque diz respeito às exportações, que na visão de Tânia Tosi vão extrapolar todas as expectativas e renovar recorde nessa temporada. Em levantamento exclusivo, a Rural Business apurou que entre todas as commodities agrícolas é o milho que aponta um dos crescimentos mais vertiginosos de embarques frente a um ano atrás, perdendo apenas para o algodão. Entre fevereiro e maio, os 4 primeiros meses da atual safra 2018-19, mais de 4 milhões de toneladas de milho foram exportadas pelas tradings que operam no Brasil, o dobro de um ano atrás, quando os embarques somaram 2 milhões e 30 mil toneladas no mesmo intervalo. O milho já é o 4º produto de maior peso na balança comercial agrícola do Brasil em volume exportado, competindo com mais 13 produtos: soja, farelo, açúcar, carne de frango, café, carne bovina, óleo de soja, álcool, algodão, carne suína, couro, gado vivo e leite. Além da demanda externa, ainda temos um consumo interno que promete explodir e atingir níveis muito acima do que diz a Conab. A estatal projeta a demanda interna de milho em 62 milhões e 500 mil toneladas nesta safra, como destacado em verde nesse gráfico. Expectativa 6% menor que o indicado pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que já fala em mais 4 milhões a mais, ou 66 milhões e 500 mil toneladas. Um outro fato importante e determinante é que os Estados Unidos, maior produtor, consumidor e exportador de milho do planeta, ameaça sofrer perda gigantesca na produção em razão do excesso de umidade esse ano. Sim, estão derrubando os preços em Chicago porque o tempo limpou. Mas Tânia Tosi avisa que isso está longe de indicar o fim dos problemas por lá. A janela de cultivo foi encerrada em maio com mais de 12 milhões de hectares descobertos e algo entre 130 e 135 milhões de toneladas de milho em risco. Além de milhões de hectares descobertos, há ainda inúmeras lavouras que precisam de replantio. E ninguém sabe com certeza o que pode acontecer pela frente, pois além de nunca ter acontecido algo semelhante antes, a trégua das chuvas pode ser bem breve. O clarão branco no coração dos Estados Unidos mostra bem que grande parte das áreas de produção ficará no seco de hoje até o dia 13. Mas veja bem, isso poderia gerar um avanço extremo de plantio em condições normais de temperatura e pressão, mas não é o caso. Não existe nada de normal por lá nesse momento. O atraso já é histórico. Milhões de hectares estão alagados, inúmeras lavouras, e ninguém consegue mensurar quanto, terão que ser replantadas. E o produtor vai arriscar o plantio ou acionar o seguro? Pois é, ninguém sabe. Além de tudo isso, que já não é pouco, as temperaturas se mantêm abaixo da média. Há comprometimento expressivo no desenvolvimento das plantas e a qualidade das lavouras continua uma incógnita. Só será conhecida no final da tarde de segunda-feira, com 2 semanas de atraso. E se acha que é tudo? Não. Perceba que há chance das chuvas voltarem a aumentar na semana seguinte nos Estados Unidos.
com volumes que podem chegar a 105 milímetros entre os dias 14 e 20 de junho, onde você vê se destacar o tom azul mais forte no mapa, e a 55 milímetros nas áreas cobertas de verde mais escuro, todas atingindo áreas já tremendamente afetadas. Ou seja, para a Rural Business parece um pouco demais pensar que uma semana de tempo mais seco pode zerar os problemas. A situação é gravíssima e o saldo que isso pode deixar no mercado promete ser proporcional. Um outro ponto nevrálgico para o milho são os estoques, que a Conab diz que o Brasil tem, mas que ninguém consegue dar 100% de certeza se existem. O consenso é zero sobre esse assunto. Para a Conab, o Brasil virou a safra com 14 milhões e 200 mil toneladas de milho nos armazéns, um volume bastante elevado e suficiente para atender o consumo interno por 86 dias. Já o USDA diz que não foi nada disso. Projeta estoques de passagem de apenas 7 milhões e 300 mil toneladas, quase a metade do que diz a Conab. Se tínhamos muito, pode até sobrar um pouco mais de milho para atender a intensa demanda que vem pela frente. Mas se tínhamos de fato menos milho nos estoques quando iniciamos essa temporada, como diz o USDA, o bicho vai pegar. Portanto, siga em alerta máximo, seja você consumidor ou produtor de milho, nesse Brasilzão de meu Deus. Só com informação profissional nas mãos será possível reduzir seus riscos, pois se a Rural Business estiver correta em sua avaliação, o mercado do milho vai virar do avesso no segundo semestre e pegar os mais desatentos e menos profissionais no contrapé, gerando pesados prejuízos. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o indicador Milho Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.